aquilo que eles estão propondo para a sociedade. Então, queridos, aí você pode me perguntar, pastor, mas onde é que entra o joio e o trigo? Eu quero dizer para você, queridos, que hoje nós estamos dentro de uma igreja que nós não podemos dizer assim, este é joio, este é trigo. Por quê? Porque na mesma proporção que eu chego e digo, olha, essa criança é só um exemplo, viu, irmão? Não estou dizendo que ela é, não, só um exemplo. É importante para que ninguém me interprete mal, né? Eu chego e digo, essa criança é joio, ela vai sair, vai ficar sentida comigo, né? Então, automaticamente, quando eu aponto e digo que alguém é joio, eu estou tentando arrancá-la, né? Da terra que não pertence a mim, que pertence a Deus, irmão. Eu não posso arrancar a plantação que Deus está plantando. Eu não posso arrancar. Por quê? Porque quem é que vai fazer esta colheita, querido? É o próprio Deus. O próprio Deus é quem vai fazer a colheita, ele vai selecionar. Quem for joio vai ficar para trás e quem for trigo vai subir, irmão. Agora, quem é joio e quem é trigo, eu não sei. Eu estou aqui pregando o evangelho, estou ensinando a palavra, estou tentando preparar as pessoas para que ela não perca esta viagem do arrebatamento, irmão. Porque o arrebatamento vai ser uma viagem de ida e vai ser apenas de uma vez só, irmão. Tá certo? Este embarque do arrebatamento, ele não vai voltar para pegar outra remessa, não, queridos. Verdade, Deus. Tá certo? O embarque do arrebatamento será de uma vez para sempre, né? Quem foi, quem não foi, não vai mais, irmão. Então, a obrigação do pastor é tentar preparar tanto a geração anterior como a geração atual. Por quê? Porque eu preciso viver uma vida reciclada e tenho que compreender tanto a geração anterior como a geração atual, para não perder, irmão, nenhum para esta viagem. Eu não quero que o presbítero perca a viagem, como também não quero que esta criança perca a viagem do arrebatamento. Eu não quero que ninguém perca este embarque do arrebatamento, que será de uma vez para sempre, irmão. Quem subir no arrebatamento vai morar eternamente com Jesus no reino de Deus. Agora, eu lhe digo com toda sinceridade, o trigo ele sabe que é trigo e o joio sabe que é joio. Certo, irmão? Não precisa ninguém dizer fulano é joio ou fulano é trigo. Tá certo? Porque o joio sabe que é joio. Ele sabe, dentro do coração dele ele sabe. Como o trigo também sabe que é trigo. Pastor, e se por acaso eu estiver sendo joio, o que é que eu devo fazer? Irmão, peça para que Jesus gere um milagre na sua vida e lhe transforme. Porque Deus tem poder para transformar água em vinho. Tem ou não tem, pessoal? Tem. Porque Ele transformou água em vinho. Né? Então, se Ele tem poder para transformar água em vinho, Ele tem poder para transformar joio e trigo, irmão. Você acredita que Deus tem poder para transformar o joio em trigo? Eu acredito que Deus tem esse poder. Eu creio que Deus tem este poder para transformar o joio em trigo. Por quê? Porque vai depender se nós buscamos ou se nós não buscamos. Vai depender da maneira como nós estamos servindo a Deus ou da maneira como nós não estamos servindo a Deus. Porque eu creio que no reino de Deus vence e ganha aquele que mostra esforço.
né? Porque o próprio Senhor ele diz: olha, o reino de Deus é tomado por esforço. Então vence e ganha aquele que se esforça para tomar este reino como posse de uma herança eterna que está sendo proposto a ele, que está sendo prometido a ele diariamente, porque Deus está prometendo à humanidade, ou ela, ou a geração da tecnologia, ou a geração anterior. Deus está propondo a todas as gerações a salvação eterna, irmão. Ele está propondo um reino, está dizendo: olha, eu morri na cruz do Calvário para te salvar. Eu morri na cruz do Calvário para que você tenha uma oportunidade de salvação. Eu morri na cruz do Calvário para te lavar e para te limpar de toda impureza e de toda sujeira que existe na tua vida. Porque todos os dias, quando nós buscamos a Deus, nós somos lavados pelo seu sangue precioso, irmão. Somos lavados pelo sangue precioso do Cordeiro, que nos torna digno da salvação eterna. Porque somente o sangue do Cordeiro é capaz, presbítero Ivanildo, de nos tornar digno de salvação. Somente o sangue do Cordeiro nos dá dignidade de nós nos declararmos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Porque muitos acham que é pelo que eles fazem ou deixam de fazer. Não, irmão. Não é pela nossa capacidade humana que este direito de salvação é dado a nós, irmão. Não é pelo nosso esforço humano ou pela nossa capacidade humana que nós recebemos esse direito de salvação. Não, é pela fé, irmão. É pela fé, porque o próprio Cristo ele diz o seguinte: pela graça você está sendo salvo, mas é mediante a fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus para que ninguém se glorie. É importante que nós entendamos de que maneira nós iremos obter esta salvação eterna. Eu sou um pregador que gosto muito de pregar salvação e reino de Deus. Eu gosto muito de pregar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque para mim o reino de Deus é prioridade. Para mim o reino de Deus é prioridade. Porque se eu abraçar o reino de Deus, Jesus me abraça também. Porque se você abraça alguém importante, esta pessoa importante também te abraça. Porque vai depender da maneira como você mostra o seu amor a Deus. O nosso amor a Deus precisa ser bem evidente, precisa ser bem transparente aos olhos dele. Lá no livro de João, tem uma passagem que diz assim, que chegará uma época aonde que o Senhor procurará, né, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Adoradores, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja que a parábola do reino de Deus, né, fala deste terreno, né, que a semente, que o semeador semeou a boa semente, né? Mas dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então o reino de Deus, irmão, é um terreno fértil, aonde nós estamos lançando a semente do Evangelho. Que terreno é esse?
Esse terreno é eu e você. Nós somos esse terreno que estamos recebendo a boa semente do Evangelho, irmão. Aleluia. Eu estou aqui dentro desta casa aqui recebendo a boa semente do Evangelho. Aí o que acontece, e muitas das vezes, de aparecer mazelas em nossa vida, sabe o que é? É muitas das vezes uma distração. Muitas das vezes a pessoa negligencia, dorme. Aí o inimigo vem, semeia uma semente ruim dentro da vida da gente. Então nós somos esse terreno. Nós estamos recebendo a orientação certa, a orientação de Deus, a orientação da palavra. Agora cabe a eu e a você nós praticarmos esta palavra, porque se estamos recebendo ela da parte do Espírito Santo, Deus quer que nós pratiquemos. O próprio Jesus diz o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os rios, sopraram os ventos e veio todo tipo de impacto sobre aquela casa, e ela não caiu porque estava praticando, estava na rocha. Porque quem pratica se coloca na rocha. Glória a Deus. Quem pratica se coloca na rocha. Aí o Senhor fala o outro lado da moeda. Ele diz: mas aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que está construindo a sua casa sobre a areia, e vieram os rios, sopraram os ventos e veio todo tipo de impacto sobre aquela casa, e grande foi a sua ruína. Então veja, irmão, que quando nós praticamos a palavra, nós construímos a nossa vida sobre Cristo, sobre a rocha, sobre a obediência, sobre a lealdade ao Evangelho, irmão. Mas quando nós ouvimos e não praticamos, estamos construindo a nossa casa sobre a areia. Qualquer ventinho que soprar, tudo vai desabar. Tudo vai desabar. Porque a palavra, ela é pronunciada para nós, não é simplesmente só para ser dita e ser perdida no vento. Não. O próprio profeta Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia, irmão, mas ela prospera naquilo que ela está sendo enviada, e ela vai trazer os resultados que Deus quer que venha. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai trazer os resultados que Deus quer que chegue naquela casa. Está entendendo? Então a palavra de Deus não é uma palavra qualquer, que alguém diga algo e ela vai desaparecer no vento. Não, irmão, ela fica gravada nos nossos corações. Ela fica gravada em nossa alma, em nossa vida. Ela nos marca, ela muitas das vezes é um bálsamo. Mas tem momento que ela é exigente. Né? Tem horas que ela é aquele bálsamo, né? Que a gente sai andando por sobre as nuvens, né? Maravilhado por quê? Porque ela veio como um bálsamo sobre a nossa vida. Mas tem momento que ela vem de uma maneira tão rígida, tão exigente, e se nós não estivermos preparados, se não estivermos na rocha, irmão, é os ventos que muitas das vezes derruba aqueles que estão sobre a areia. É o vento que sopra sobre a vida daqueles que estão construindo a sua vida sobre a areia, irmão. A exigência de Deus pelo objetivo que precisamos cumprir em nosso coração. Então o vento é esse, né? As exigências, né? As rigidez de Deus, né? Vejo aqui na palavra, nos tempos de Moisés, ali 3 homens, Corá, Abirão e Datã, né,
que se rebelaram, né, contra o profeta de Deus, contra o homem de Deus. O que foi que aconteceu com aquele homem? A Bíblia diz que Moisés declarou o seguinte: se eu não estou com Deus, esses homens vão morrer de velhice. Mas se eu sou um homem de Deus, a terra vai se abrir e eles vão ser engolidos na terra. E a Bíblia diz, irmão, que quando Moisés terminou de falar estas palavras, começou o chão começou a tremer. O chão começou a tremer, o chão abriu. E aqueles homens com seus familiares, todos foram engolidos pelo chão. Da mesma maneira como Moisés falou. Eu não quero jamais que isso aconteça nem comigo, mas que nós, irmãos, possamos nos prepararmos para tempos que estão chegando. Porque os tempos que estão chegando exigirá de nós mais preparação, mais sabedoria, mais inteligência. Os tempos que estão chegando exigirá de nós mais preparo, porque para que as pessoas que Deus colocará sobre a nossa responsabilidade, que elas não venham escorregar nas nossas mãos, mas que possamos ser capazes de sustentá-las dentro da casa de Deus, ensinando o bálsamo ou a palavra exigente. Ou pregando o bálsamo, ou pregando exigência, que estas pessoas se sustentem. Porque se nós pregarmos a verdade, mas com sabedoria, as pessoas não vão interpretar que seja um desabafo, algo assim, que muitas das vezes, irmão, tem muitas palavras que, ao invés de levantar, derruba, ao invés de juntar espada. Então é importante que nós busquemos uma preparação da parte de Deus, lendo mais as Escrituras, lendo mais a palavra de uma maneira que as pessoas compreendam o que está sendo dito, que as pessoas compreendam o que está sendo dito da parte de Deus. Porque a nossa responsabilidade, primeiramente, é com Deus e depois com as pessoas. Mas se nós tivermos este compromisso com Deus, com certeza nós teremos também um compromisso com as pessoas. Porque se você aprender a amar a Deus, você vai aprender a amar as pessoas também. Por quê? Porque Deus amou o mundo, né? Então, se Deus amou o mundo, se você está amando a Deus, você também está amando as pessoas que Deus amou. Se Ele amou você também, é importante que você ame, né? Que você abrace, que você faça o seu máximo, né? Para ver estas pessoas bem. Né? Porque o importante é que as pessoas fiquem bem, que elas compreendam, que elas se preparem, que elas vivam uma vida, mas uma vida em preparação para aquele grande dia. Porque nós não podemos viver dentro da casa de Deus de qualquer maneira. Importante que nós entendamos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Glória a Deus, aleluia, Deus. Tanto sobre os meus ombros como nos seus, né? Então existe uma responsabilidade que precisamos dar conta dela, com responsabilidade. Importante isso, que nós cuidemos da casa de Deus, cuidemos dele com amor, com dedicação, né? Com dedicação, porque tudo
que você ama, você se dedica para aquilo que você ama, né? Se você amar de verdade, você vai se dedicar para aquilo ali. Agora, se você não amar, você não se dedica para aquilo que você não ama. Não tem como você se dedicar para aquilo que você não ama. É importante nós amarmos da maneira como o Senhor ama as nossas vidas. Para concluir aqui, tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: que aquele que diz que ama a Deus, é importante que antes ame o seu irmão. Porque se nós não amamos ao nosso irmão, a quem nós estamos vendo, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? Então, se você ama a Deus, ame primeiramente o seu irmão. Ame o seu irmão. Porque se você tem dito eu amo a Deus e não ama o seu irmão, aí, meu irmão, você não está amando a Deus. Primeiramente, antes de você amar a Deus, você tem que amar o seu irmão que você está vendo. Porque você amando ao seu irmão, você está comprovando o seu amor para Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Quando é que nós amamos uns aos outros? Quando nos importamos, quando nós nos preocupamos, né, com uns aos outros, né? Quando eu me preocupo, quando eu procuro ver o seu lado e você procura também ver o meu lado também, né? Porque não tem esse negócio de eu ver o seu lado e você não vê o meu, né? Então é importante eu ver o seu lado, é importante, mas você tem que ver o meu lado também, né? Eu também sou uma pessoa que preciso da sua ajuda, da forma como você precisa da minha, irmão. Somos irmãos, vamos morar no mesmo céu, vamos morar no reino de Deus. Aqui não tem divisão, aqui ó, são 3 congregações, 2 congregações. Essa é a do presbítero aqui, e a da diaconisa 3, né? Mas nós não podemos olhar para o nome da congregação, temos que olhar para as pessoas, né? Precisamos olhar para as pessoas, porque as placas, elas vão ficar aí fora, irmão. O povo vai embora, o povo vai morar com Jesus, as placas vão ficar lá. Tem muita gente olhando para a placa, irmão. Mas as placas vão ficar para fora. O povo precisa unir força. O povo de Deus precisa unir força para que o reino de Deus seja glorificado. Os tempos é um tempo difícil, mas se a igreja unir força, se a igreja se unir, se a igreja de fato uma ajuda a outra, meu irmão, não existe limites para Deus trabalhar nas nossas vidas. Deus vai trabalhar de maneira extraordinária em nossas vidas, eu creio. Você crê assim também, irmão? Quem crê assim, levante a sua mão aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui esta palavra vem até aqui. Eu gostaria de perguntar